Fala galera, estamos de volta com mais uma continuação da temporada de janeiro e hoje vamos continuar a história de Mona, uma das garotas mais belas e adoradas da escola, que está acostumada a ter uma legião de fãs aos seus pés. Mas tudo muda quando ela conhece Medaka, o único garoto que não só ignora sua fofura, como ainda a trata com completo desprezo. Será que Mona conseguirá conquistar o coração desse enigma? Ou será que ela finalmente encontrará alguém que a desafie de verdade? Se você quer descobrir, fica até o final que a gente conta tudinho. Ah, e se você perdeu os episódios anteriores, corre lá na descrição que o link tá esperando por você. Curtiu o conteúdo? Deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo o que você achou. Queremos saber sua opinião. Sem mais enrolação, bora pro episódio que promete muita intriga e romance. No dia seguinte, a galera percebe que o Medaka não apareceu na escola e descobre que ele saiu correndo para casa ontem, bem no meio da chuva. Enquanto a Mona fica pensando no que fez, escuta que os moleques vão visitar o Medaka e já bola um plano para seguir eles e descobrir onde ele mora. A Asahi escuta e ela descobre que o Medaka pegou um resfriado. A amiga dela dá a maior pilha para ir visitar ele, já que hoje não tem treino e de quebra ainda vai poder ver ele de pijama. A Asahi gosta da ideia e decide ir atrás. Enquanto isso, a Mona fica espiando os garotos de longe e planeja dar um jeito de ir lá também. Mas bem na hora que ela tá seguindo eles, a Asahi flagra ela no pulo. Pra disfarçar, a Mona finge que tá ali por acaso, mas a Asahi já chega falando que foi cuidar do Medaka. Na mesma hora, a Mona sente que tá rolando uma disputa e fica se perguntando o que a Asahi tá aprontando. Os moleques se despedem do Medaka depois de ver que ele tá de boa. E aí as meninas tocam a campainha. Medaka abre a porta e toma um susto ao ver as duas ali. A Mona não perde tempo e já solta que foram cuidar dele porque descobriram que ele mora sozinho. Ele fica todo sem graça, porque é a primeira vez que uma garota visita ele. E, pra piorar, as meninas dessa cidade são meio intensas. Do nada, a Mona encosta a testa na dele e percebe que ele tá pegando fogo de febre. Toda empolgada, ela diz que vai cuidar dele, mas, no fundo, pensa que não tá apaixonada, só quer que ele caia no charme dela. As duas dão uma olhada pela casa, e a Asahi sente um cheiro forte de sabão. Depois, pede pro Medaka deitar e pergunta se pode usar a cozinha. A Mona, que não quer ficar para trás, decide cozinhar também, mas começa a ficar preocupada com o jeito que a Asahi segura a faca e resolve ajudar. Quando terminam, as duas mostram que prepararam pro Medaka, mas a Asahi pensa que precisou da ajuda da Mona para praticamente tudo. Ela oferece um adesivo refrigerante para a febre dele, mas a Mona, para não perder a chance, cola vários de uma vez. No fim, o Medaka fica morrendo de frio, a Mona começa a ver a Asahi como uma rival à altura, mas não tá a fim de perder. Então mete um cosplay de enfermeira para medir a temperatura do Medaka, achando que vai arrasar. Só que a Asahi não deixa barato e também aparece fantasiada. A Mona percebe que ela pegou a roupa de médica que ela tinha trazido de reserva e já admite que a garota tem coragem, mas jura que não vai perder essa disputa. Pouco depois, o Medaka acaba pegando no sono. A Asahi olha pra Mona e diz que ela não é nada mal, mas a Mona finge que não sabe do que ela tá falando. Aí do nada, a Mona manda real. Por que você tá se esforçando tanto para se aproximar do Medaka? A Asahi nem hesita e responde que gosta dele. Mas a Mona escuta isso e pensa, nem é grande coisa. A Asahi, meio nervosa, ainda solta que também quer beijar ele, mas depois fica super sem graça e diz que vai sair rapidinho para comprar algo. Enquanto isso, a Mona fica ali, refletindo no que acabou de ouvir, e aí começa a se perguntar se o amor tem esse poder todo sobre as pessoas. O Medaka do nada se levanta e dá um abraço. A Asahi lembra de quando zoava essa história de amor à primeira vista, mas agora que aconteceu com ela e o Medaka, só consegue rir de si mesma por ter se fantasiado de doutora para cuidar dele. A Mona percebe que ele tá sonhando e fala para ele não assustar desse jeito, mas aí seus olhos batem nos lábios dele e ela lembra do que a Asahi disse. Sem nem perceber, começa a se aproximar devagar, mas depois dá um estalo e pensa, que loucura eu tô fazendo? Ela pra na hora. Mas já era tarde. A Asahi flagra ela no flagra e manda um. Não acredito. Você tentou beijar o Medaka enquanto ele dormia. A Asahi puxa ela pra fora pra ter um papo reto e lembra da vez que a Mona falou que eles eram só amigos. Mas agora, depois daquela cena, já não bota mais fé nisso. A Mona acha tudo isso uma viagem, já que foi só um momento de distração, mas a Asahi não deixa barato e pergunta na cara dura. Você gosta do Medaka? Isso irrita a Mona, porque na real ela só queria fazer ele cair no seu charme. Nada além disso. Para não dar o braço a torcer, ela desconversa.
Mas a Azahi já sacou que a Mona tá perdidinha nos próprios sentimentos. E no fundo, se pergunta se a Mona tá apaixonada do mesmo jeito bobo que ela. Então, para encerrar o papo, a Azahi diz que não vai contar nada para ninguém. Assim ficam quites. Mas deixa bem claro, não pense que eu vou perder essa disputa. À noite, o Medaka finalmente acorda e vê que as garotas deixaram recadinhos fofos para ele melhorar logo antes de ir embora. No dia seguinte, a Azahi não perde tempo e já começa a provocar a Mona. Aposto que você tá aí se perguntando se o Medaka vai vir hoje, né? E ainda manda um. Ah, e me chama só pelo nome, porque com certeza na sua cabeça você já faz isso mesmo. Antes que a Mona possa responder, os caras chegam cumprimentando as duas. A Azahi, toda debochada, solta que ela e a Mona foram visitar o Medaka ontem. A Mona na defensiva diz que foi só por acaso, mas essa conversa chama a atenção da Haruno, que tá ouvindo de longe, e estranha o fato da Mona só chamar a Azahi pelo sobrenome. Haruno, sem entender nada, se sente excluída e já quer saber o que tá rolando. E é bem nessa hora que o Medaka entra na sala, agradecendo a todos por terem ido ver ele. Quando ele cumprimenta a Mona, ela fica meio sem jeito e, claro, bota a culpa na Azahi por estar assim. O Medaka quer falar algo pra ela, mas a Mona, do nada, finge que tá ocupada no celular e depois se arrepende de ter dado uma desculpa tão esfarrapada. Ela tenta agir como se nada tivesse acontecendo, mas toda vez que o Medaka tenta falar, ela corta com outra desculpa qualquer. Aí começa a se perguntar, o que tá acontecendo comigo? A confusão na cabeça dela tá tão grande que ela pensa em dar o fora dali. Mas antes que consiga, começa a se sentir estranha, tonta, e do nada, desmaia. Quando acorda, tá na enfermaria e descobre que pegou febre. Na mesma hora, já se justifica. Ah, só pode ter sido a febre que me fez agir assim! O Medaka, do lado dela, sente que passou o resfriado para ela e, todo sincero, agradece pela visita antes de ir embora. A Mona fica ali pensando em como ele foi honesto, mas aí bate uma dúvida. Como será que me trouxeram até aqui? E então o seu rosto começa a queimar de vergonha. Mas claro, ela bota a culpa na febre. Num outro dia, os amigos do Medaka aprontam e trocam o papel de parede do celular dele por uma foto de uma mina gata de biquíni. Mas ele fica sem graça, sente que não pode olhar para isso e dá um tempo dali. Além disso, ele pensa que isso não ajuda em nada no seu treino e já quer apagar a foto na hora. Enquanto isso, a Mona descobre que a Haruno tá querendo mandar uma foto dela pro Medaka. Ultimamente, a Haruno tem ficado mais próxima da Mona e meio, que virou aliada dela contra a Azahi. A Mona olha a foto e vê que tá saindo muito bonita, mas fica na dúvida. E se o Medaka tiver uma ideia errada? Afinal, ela nunca faz essa cara na real. Então, pede pra Haruno apagar a foto. Mas bem na hora, a bateria dela morre. Sem escolha, a Mona decide que vai apagar a foto direto do celular do Medaka antes que ele veja. Sai correndo pela escola atrás dele. Só que nesse meio tempo, ele já tá lá prestes a apagar a foto da garota de biquíni quando recebe a que a Haruno mandou. Ele resolve abrir em outro lugar, para ninguém ver seu papel de parede. A Mona finalmente acha onde ele tá e consegue impedir que ele veja a foto a tempo. Ele fica mega envergonhado, mas apaga a foto sem pensar duas vezes. Só que aí a Mona percebe o papel de parede dele, a mina de biquíni, e Medaka fica ainda mais nervoso. Ela, no entanto, não fala nada, só devolve o celular para ele. Depois, solta um comentário do nada. Eu sou mais bonita do que essa daí, e sente um certo ciúme. Mais tarde, Mona começa a matutar. Será que o Medaka gostou daquele papel de parede? Afinal, ele não apagou logo de cara. Isso começa a incomodar ela, mas depois ouve que ele já trocou o fundo e que os amigos dele querem colocar outra garota lá. Então, na hora, ela tira uma foto e manda pro celular dele. Ainda finge que foi sem querer e solta um. Se quiser, pode usar como fundo de tela, mas Medaka apaga sem nem pensar duas vezes, deixando todo mundo surpreso. Nesse momento, a Haruno aparece segurando uma abóbora, toda animada porque o Halloween tá chegando. Ela sugere tirar uma foto da Mona de cosplay, e a Mona curte a ideia. Afinal, se o Medaka tiver que escolher um papel de parede, que seja uma foto dela. Então ela propõe fazerem uma festa de Halloween. A galera se anima e o Yuzuru oferece a casa dele. Além disso, convence o Medaka a ir também. Agora, Mona só tem um problema. Qual cosplay usar? Ela não faz ideia dos gostos do Medaka. Então tem uma ideia e vai perguntar para os amigos do Medaka. Dias depois, chega o domingo.
Os caras já estão esperando a Mona chegar e o Koba tá empolgadão porque finalmente vai ver ela sem uniforme. Enquanto isso, eles ficam de olho nas roupas das garotas que passam e tentando imaginar como seria se elas fossem a Mona. Até que a Haruno chega e ela dá o toque pra galera que a Mona tá chegando. Mas antes mesmo do aviso, eles já veem ela de longe e ficam de queixo caído com o quanto ela tá linda. A Haruno já puxa o celular e começa a tirar várias fotos, enquanto a Mona só pensa numa coisa: descobrir qual fantasia o Medaka vai curtir. No meio disso, o Yuzuru solta que também chamou a Asahi, já que ela é amiga da Mona. A Asahi fica toda sem jeito quando o Medaka cumprimenta ela, e a Haruno aproveita para soltar um "Você é a fã original", mas a Asahi nem entende o que ela quer dizer. Chegando na loja de fantasias, todo mundo fica impressionado com a quantidade de opções. A Mona sugere que eles se dividam em grupos para facilitar. A Haruno dá umas dicas de fantasias que combinariam com a Mona e ela até experimenta algumas, mas logo lembra que o foco ali não é ela e manda os outros irem procurar suas próprias roupas. Enquanto isso, a Mona repara que a Asahi tá perdidona, sem saber o que escolher. Mas ela já sabe que nada do que a Asahi escolher vai impressionar o Medaka, então decide sair dali. Só que, bem na hora, a Minami aparece e surpreende a Asahi. Ela já tinha sacado que a Asahi ia ficar confusa na hora de escolher e por isso preparou umas sugestões. A Asahi prova algumas roupas, mas sente que nenhuma delas serve. Mesmo assim, a Minami acha uma que combina direitinho com o estilo dela, e a Asahi fica surpresa. Enquanto isso, a Mona tá no modo detetive, espionando os garotos para descobrir quais fantasias eles querem ver nas meninas, mais especificamente o que o Medaka gosta. Só que ele sente que está sendo observado e olha direto na direção da Mona. Ela tenta sair de fininho, mas acaba derrubando algo que faz o maior barulho. Para não ser descoberta, mete uma máscara de cavalo e finge que nada aconteceu. A Mona continua de olho e vê o Medaka apontando para uma fantasia que ele gostou. Mas, para azar dela, não dá para saber qual foi. Ainda assim, ela vê uma fantasia bem ousada e se pergunta se era essa que ele tinha escolhido. Ela resolve arriscar e decide usar essa roupa para ganhar o coração dele. Então já avisa a Haruno que escolheu a fantasia perfeita. Pouco depois, as meninas terminam de se trocar. O Koba pede para Haruno sair primeiro e todo mundo curte a fantasia de fada dela. Depois é a vez da Asahi, que apostou num visual gótico e a galera adora. Por último, chega a Mona, confiante de que sua fantasia de múmia vai impressionar o Medaka, mas, para surpresa dela, ele parece meio decepcionado. O Koba tenta salvar a situação, dizendo que a fantasia tá incrível, mas a Mona percebe que não escolheu a que o Medaka gostava. Sem saber o que fazer, ela se esconde e grita que essa não era a fantasia dela de verdade. Depois, disfarça e fala que estava só brincando, dizendo que vai revelar a fantasia real só na festa. No fim, ela pensa consigo mesma: a vitória nesse Halloween vai ser minha! Quando chega em casa, a Mona tá convicta de que dessa vez escolheu a fantasia certa. Agora, ela tá decidida a fazer o Medaka colocar a foto dela como fundo de tela, custe o que custar. Depois, as meninas vão pra casa do Yuzuru para encontrar o resto da galera. E ele indica que elas podem se trocar no quarto de hóspedes. Lá, a Asahi descobre que a Mona vai de bruxa e, ao olhar para a própria fantasia que a Minami escolheu para ela, decide que não pode perder essa disputa. Quando terminam de se trocar, elas percebem que a Haruno trocou de fantasia. Ela explica que a anterior a deixava meio envergonhada, então comprou essa nova que tá super na moda. Na hora de sair do quarto, a Mona percebe que esqueceu o chapéu e volta para buscar. Mas aí, repara que o zíper da fantasia dela tá aberto. Enquanto isso, o Medaka tá andando pelo corredor, pensando que já fez o suficiente ajudando na decoração. Só que a Mona, distraída, acha que ele é a Haruno e puxa ele para dentro do quarto para dar um help com o zíper. O Medaka fica confuso, porque claramente não deveria estar ali. Mas quando ouve a Mona chamando ele de Haruno, saca que rolou um mal-entendido. Então decide resolver logo antes que ela perceba. Só que quando ele finalmente fecha o zíper, a Mona, sem pensar, abre o da fantasia dele. Ao ver que ele está exausto e que acabou de ver suas costas, ela solta um grito daqueles. Mais tarde, com a festa rolando solta, a Mona percebe que o lance do zíper nem foi tão grave assim e volta a focar no plano da foto. Mas aí lembra que o Medaka já apagou a foto dela uma vez, então sabe que precisa bolar uma estratégia. Bem nessa hora, o Koba anuncia o jogo da múmia. Ele explica que as duplas precisam ser formadas por um garoto e uma garota, e os meninos vão embrulhar as meninas com papel higiênico. O prêmio
Um ano de doces. A Mona enxerga a chance perfeita de tirar a foto com o Medaka se ganhar, então já se anima toda. Na hora de formar as duplas, cada um precisa pegar uma bola numerada. O Medaka pega a bola número 8. A Mona percebe que a Azai também tá de olho em fazer dupla com ele, então age rápido. No final, as duas pegam a bola número 8 ao mesmo tempo. Como a Azai não larga de jeito nenhum, a Mona distrai ela chamando o Medaka e num golpe ninja consegue ficar com a bola, garantindo sua dupla. Com tudo pronto, a Mona mostra pro Medaka que tá com o número 8 e manda ele se esforçar. Os rolos de papel já estão nas mãos de todo mundo e o Yuzuru dá início ao jogo. A Haruno, claro, não perde tempo e já tira uma foto da Mona e do Medaka juntos. A Mona, empolgada, pede mentalmente para ser transformada numa múmia perfeita. Mas aí percebe que o Medaka tá fazendo tudo muito solto, sem firmeza nenhuma. Ele ainda tá lembrando do que aconteceu no quarto e acha que isso tudo já é exagero. Além disso, sente a silhueta da Mona através do papel, o que só deixa ele mais desconcertado. A Mona, percebendo que tá toda mal embrulhada, já começa a perder a paciência. Mona percebe que ainda está muito solto o papel, e se continuarem assim, vão perder feio. Ela, claro, não aceita isso e pede pro Medaka apertar mais o papel, até mostrando como se faz. Só que, na cabeça do Medaka, essa múmia tá provocante demais. Na hora de enrolar os braços dela, ele não aguenta e sente a tentação de tocá-la através do papel. O desespero bate e ele solta um grito de "Não dá não!" antes de sair de perto dela. Bem nesse momento, Koba anuncia o fim do jogo e declara que os vencedores são Mopane e Haruno. Enquanto todo mundo bate foto deles, a Mona fica sem entender nada. Por que diabos o Medaka largou o rolo daquele jeito? Isso a deixa meio decepcionada. Depois, ela percebe que o Medaka nem liga de sair em foto com outras garotas, dizendo que vai apagar depois. Mas, quando repara que as meninas se aproximam demais, ela também quer tirar uma foto com ele. O problema é que o Medaka já tá de saco cheio e fala que já tirou foto bastante. Na hora da foto em grupo, a Mona pensa que se arrumou toda só pra ficar bem na foto do Medaka, mas vendo que ele só tirou foto com as outras, ela solta um "seu idiota" e fica bolada. No dia seguinte, Medaka comenta com os amigos que a Mona tá brava com ele porque ele se recusou a tirar uma foto. Eles, claro, falam que ele tem que se desculpar porque a garota até usou a fantasia que ele gosta e deve estar chateada de verdade. Ele resolve que vai pedir desculpas, mas quando a Mona chega para cumprimentar, o cara entra em pânico e mete o pé dali. A Mona vê isso e começa a pensar que exagerou no que disse ontem. Agora ela não sabe o que fazer, mas tem certeza de que precisa consertar as coisas. Para melhorar ou piorar, o professor avisa que ela vai ter que limpar o almoxarifado junto com o Medaka. Aí ela vê a chance perfeita para se redimir e, de quebra, dar uma mexida com ele. Então começa a limpar com uma animação exagerada só para ver se faz o coração dele acelerar um pouco. Mas o Medaka, tentando fugir da situação, só diz que vai limpar em outra parte. A Mona tenta impedir, mas, no meio do caos, acaba derrubando um balde e encharcando o Medaka todinho. Ela pede desculpas, mas sente que só tá piorando tudo. No fundo, nem entende direito por que ficou tão irritada ao ver ele tirando fotos ontem. Quando ela tá prestes a se desculpar pelo que rolou no dia anterior, o Medaka também pede desculpas ao mesmo tempo. Os dois acabam rindo da situação e finalmente fazem as pazes. Os outros aparecem para ver se terminaram a limpeza, mas dão de cara com o chão todo molhado. Olham pro Medaka todo encharcado e já zoam. Tá brincando em serviço, é? À noite, enquanto olha a foto em grupo, o Medaka recebe uma mensagem da Haruno com a foto dele e da Mona. Num impulso, coloca como papel de parede, mas só por um momento. Logo se arrepende e troca. Em outro dia, na cidade, uma garota de cabelo vermelho para no meio da rua. Se espreguiça e solta um. Finalmente cheguei em Tóquio. Na manhã seguinte, a Mona acorda com uma mensagem da amiga, que acabou de chegar em Tóquio e já quer colar na escola dela para se encontrar. Mas a Mona, sem paciência, já responde: "Nem vem, fi!" Enquanto isso, Azai tá lá espiando o Medaka e pensando como ele é gato. Só que bem na hora, ele olha direto na direção dela. No susto, ela sai correndo e acaba deixando cair a identidade. A Minami vê a cena e solta: "Mano, tu não pode continuar assim. Se ficar só de olho, a Mona vai acabar ficando com ele." A Azai, claro, entra em tilt porque nem sabe o que fazer. Aí a Minami do nada dá ideia: "Por que você não rouba um beijo dele, hein?" Antes da Azai sequer responder, o Medaka chega para devolver o que ela deixou cair. E antes de sair, a Minami já mete um: "Aliás, minha amiga quer te chamar para almoçar, para te agradecer." O Medaka fica sem jeito e acaba aceitando.
Enquanto isso, a Mona tá contando para Haruno que vai se encontrar com a amiga de infância, mas não consegue parar de se perguntar por que a garota veio para Tóquio do nada e o que rolou com as aulas dela. No terraço, a Asahi tá mega nervosa do lado do Medaka. Fica toda vermelha e com vergonha de encará-lo. Aí do nada tem um estalo e resolve vendar os olhos dele, para se sentir mais tranquila enquanto observa. Ela até se pega pensando: será que eu seria tão feliz assim se fosse namorada dele? Aí ela lembra da ideia do beijo roubado e resolve agir. Soltam no Halloween: eu queria ter me divertido mais contigo, então, doce ou travessura? O Medaka, sem entender nada, responde que não tem doce. Então, sem que ele perceba, ela taca um beijo na bochecha dele e disfarça. Mais tarde, quando a aula termina, a Mona corre para encontrar a amiga e adivinha, a garota já tá lá no meio de um grupo de moleques, flertando como sempre. Os caras ficam animados achando que vão ganhar prêmio duplo com as duas juntas, mas a Tomo logo avisa que não vai mais acompanhá-los e sai com a Mona. Ela então mostra o presente que trouxe de Osaka e a Mona fica feliz, mas já pergunta: e as aulas, cadê? A Tomo conta tudo e a Mona logo repara que a amiga tá vestindo umas roupas bem curtas. A Tomo dá risada e diz que queria se arrumar bem para estar em Tóquio. Depois, ela pergunta por que foram para um lugar tão longe da escola. A Mona responde na lata: não quero misturar meus grupos de amigos, não sou igual com todo mundo. A Tomo já saca e provoca: ah, então tu continua nessa vibe de garota fofa, né? Lembra até da época da escola, quando todo mundo era doido pela Mona. Os garotos se matavam para chamar a atenção dela e faziam declaração atrás da escola. Aí a Tomo suspira e fala: queria ter sido tão popular quanto você. Mas a Mona logo rebate: você teve vários namorados. Só pegava os caras que eu dispensava. A Tomo dá risada e pergunta: e aí, já arranjou um namorado aqui? A Mona, sem graça, lembra que nunca namorou, porque simplesmente não entende muito bem esse negócio de relacionamento. A Tomo ri e diz: putz, você continua sendo tão pura. Ela pergunta: e aí, tu gosta de alguém ou não? Ela diz que não, mas logo começa a pensar no Medaka. Tomo já saca na hora que tem treta, e bem nesse momento, Medaka aparece. Ele diz que veio comprar comida porque perdeu no Jokenpô. Tomo se anima ao ver que ele é amigo da Mona e ainda solta que tá procurando um namorado. Mona olha pra ela com aquela cara de sério isso? E ainda pede pra ela largar do Medaka porque tá incomodando o cara. Tomo resolve tirar a dúvida e faz umas perguntas pra Mona, só pra ter certeza de que ele não é o crush dela. Depois, sem perder tempo, já tenta dar em cima do Medaka. Mas ele logo manda um fecha essa jaqueta aí, tá mostrando tudo. Tomo toda cheia de graça. Fala que tá com as mãos sujas de comida e pergunta se ele pode fechar pra ela. Ainda joga na cara que ele quem pediu, então tem que ajudar. Medaka, todo nervoso, tenta puxar o zíper, mas o negócio fica preso nos peitos dela. Mona, já pistola, grita que já chega e avisa que a comida dele tá pronta. Medaka aproveita a deixa e sai voando dali. Tomo começa a rachar de rir, mas Mona não entende qual é a graça. Antes de ir embora, Tomo solta na lata: você gosta do Medaka, né? Diz que conhece Mona desde sempre e que não dá pra enganar a amiga de infância. No dia seguinte, o professor avisa que tem uma aluna nova de intercâmbio. E adivinha? É a Tomo. Mona fica chocada. Tomo explica que veio por causa do trabalho do pai, mas tá de boa porque tem uma amiga ali. Haruno, toda simpática, diz que as amigas da Mona também são amigas dela. Mona já chega perguntando por que não falou nada antes e ela responde que queria fazer uma surpresa. Mas, na real, Mona tá mais irritada do que surpresa. Os meninos logo chegam para dar as boas-vindas e chamam o Medaka para se apresentar também. Só que Tomo já manda um relaxa, a gente se conheceu ontem. Koba, desconfiado, pergunta o que rolou enquanto Medaka estava pegando a comida. Tomo, toda ousada, se apresenta como a grande amiga da Mona e do nada põe a mão nos peitos dela. Todo mundo fica chocado. E Mona, sem paciência, mete um tapão nela antes de arrastá-la para outro canto. Mona lembra Tomo, que já disse 1000 vezes para ela não fazer isso. Mas Tomo só dá risada e fala que estava mostrando pro Medaka o corpão que ela tem. Mona, vermelha, tenta explicar o que sente por ele, mas Tomo corta e solta um: ah, para, você não percebe que gosta do cara? Mona já começa a se irritar. E Tomo pede desculpas, só que em seguida já fala um monte de coisa ruim sobre o Medaka. Mona, na defensiva, responde que ele não é tão ruim assim e lista tudo de bom que ele já fez por ela. Tomo dá um sorrisinho e conclui: você tá apaixonada mesmo, agora ficou óbvio. Mas ela diz pra Mona não se apressar, porque vai fazer ela perceber que tá caidinha de vez pelo Medaka.
Toda animada, ela comemora que a amiga tá apaixonada pela primeira vez. Mona fica toda vermelha, sente o coração disparar e já manda um: para de decidir isso por mim. E mais nada, é só isso. Se gostaram, inscrevam-se para apoiar o canal. Comentem a palavra fofa para demonstrar que ficaram até o final, já que não muita gente costuma fazer isso. Nos vemos na próxima.